Vinde, Senhor, vinde em meu auxílio. Valei-me, Senhor, e salvai-me. Em vós tenho meu refúgio, sois a minha fortaleza. Por amor ao vosso nome, não me deixeis sem defesa. Vinde, Senhor, vinde em meu auxílio. Valei-me, Senhor, e salvai-me. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Irmãos e irmãs que nos acompanhais através dos meios de comunicação, vamos nos colocar diante da presença de Deus, da sua infinita misericórdia, que nos purifica, nos limpa de todo pecado. Confessemos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, Oremos. Purificai, Senhor, e protegei continuamente a vossa Igreja, e porque não pode salvar-se sem vós, governai-a com a vossa providência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do segundo livro dos Reis. Naqueles dias, Naamã, general dos exércitos do rei da Síria, era tido em grande consideração e estima pelo seu soberano, porque, por seu intermédio, o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Mas este homem, valente e guerreiro, estava leproso. Ora, numa incursão, os sírios tinham levado uma menina da terra de Israel,
que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Ela disse à sua senhora: se o meu senhor fosse ter com o profeta que vive na Samaria, ele de certo o livraria da lepra. Naamã foi contar ao soberano o que dissera a jovem da terra de Israel. O rei da Síria respondeu-lhe: vai, que eu escreverei uma carta ao rei de Israel. Naamã pôs-se a caminho, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupa. E entregou ao rei de Israel a carta que dizia: logo que esta carta te chegar às mãos, ficarás a saber que te envio o meu servo Naamã para que o livres da sua lepra. Depois de ter lido a carta, o rei de Israel rasgou as vestes, exclamando: serei eu um Deus que possa dar a morte e a vida, para este me mandar dizer que livre um homem da sua lepra? Reparai e vede como ele procura um pretexto contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel tinha rasgado as vestes, mandou-lhe dizer: por que motivo rasgastes as tuas vestes? Esse homem venha ter comigo e saberá que existe um profeta em Israel. Naamã seguiu com os seus cavalos e o seu carro e parou à porta de Eliseu. Eliseu mandou-lhe dizer por um mensageiro: vai banhar-te 7 vezes no Jordão e o teu corpo ficará limpo. Naamã irritou-se e decidiu ir-se embora, dizendo: eu pensava que ele mesmo viria ao meu encontro, invocaria o nome do Senhor seu Deus, colocaria a mão sobre a parte doente e me livraria da lepra. Não valem os rios de Damasco, o Abana e o Farfar, mais do que todas as águas de Israel? Não poderia eu banhar-me neles para ficar limpo? Deu meia volta e partiu indignado. Mas os servos aproximaram-se dele e disseram: meu pai, se o profeta te tivesse mandado uma coisa difícil, não a terias feito? Quanto mais, se ele te diz apenas: vai banhar-te e ficarás limpo. Naamã desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, como lhe ordenara o homem de Deus. A sua carne tornou-se como a de uma criança e ficou limpo. Voltou de novo, com todo o seu séquito, à casa do homem de Deus, entrou e apresentou-se, dizendo: agora sei que não há Deus em toda a terra, senão em Israel. Palavra do Senhor. A minha alma tem
sede de vós, meu Deus. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. Como suspira o veado pelas correntes das águas, assim minha alma suspira por vós, Senhor. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei contemplar a face de Deus? A minha alma tem sede de vós, meu Deus. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. Enviai a vossa luz e verdade, sejam elas o meu guia e me conduzam a vossa montanha santa e ao vosso santuário. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. E eu irei ao altar de Deus, a Deus que é minha alegria. Ao som da cítara vos louvarei, Senhor, meu Deus. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. Louvor a vós, Rei da eterna glória, louvor a vós. Louvor a vós, Rei da eterna glória, louvor a vós.
misericordia y a redención. Louvor a vos, Rei da eterna glória, louvor a vos. Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus veio a Nazaré e falou ao povo na sinagoga, dizendo: Em verdade vos digo, nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Digo-vos a verdade. Havia em Israel muitas viúvas no tempo do profeta Elias, quando o céu se fechou durante 3 anos e 6 meses, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas a uma viúva de Sarepta, na região de Sidônia. Havia em Israel muitos leprosos no tempo do profeta Eliseu. Contudo, nenhum deles foi curado, mas apenas o sírio Naamã. Ao ouvirem estas palavras, todos ficaram furiosos na sinagoga. Levantaram-se e expulsaram Jesus da cidade e levaram-no até o cimo da colina, sobre o qual a cidade estava edificada, a fim de o precipitarem dali abaixo. Mas Jesus, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, veja que passagens ricas da nossa liturgia da Palavra de Deus hoje. Primeiramente, podemos ver o que nos apresenta a primeira leitura do segundo livro dos Reis. Nos apresenta, primeiramente, Naamã, um general forte, cheio de prestígios e estima da parte do soberano. Esse homem, apesar de ter tantas qualidades, trazia no seu corpo a lepra. Uma doença da pele que todos nós sabemos e que, com certeza, naquela altura, apenas um milagre poderia trazer a cura. Outra coisa ou outra pessoa nos apresenta também esta leitura é a serva da mulher de Naamã, uma escrava que foi sequestrada da terra de Israel, e ela vai sinalizar para Naamã, ou para a mulher de Naamã, que se o seu senhor fosse ter com o profeta na Samaria, de certo seria purificado. E o terceiro ponto importante dessa leitura é que depois Naamã vai ao encontro do profeta Eliseu, que não recebe, mas envia um mensageiro para que ele pudesse ir ao Rio Jordão e lavar-se 7 vezes. Vemos também no texto que Naamã ficou decepcionado e começou a resmungar ou a refilar, dizendo que achava que o profeta viria até ele, que tocaria nas suas feridas e ele ficaria curado. Isso também leva-nos a recordar e olhar para a nossa vida, das vezes que nós desacreditamos nas coisas simples da vida, as coisas que Deus nos oferece para que nós possamos dar um passo a mais para nos aproximar a Ele. Um simples lavar-se num rio, o Rio Jordão. É claro, meus irmãos, que esse texto, nesta semana, que já aproximando assim do tempo pascal, é um texto catequético para aqueles que estão a preparar-se para receber o Santo Batismo. Falar do Rio Jordão,
falar do ser limpo, lembra-nos o batismo, que torna-nos limpos dos nossos pecados. Não é apenas olhar para o Rio Jordão como se fosse a fonte que nos purifica da lepra, do mal, do pecado, mas recorda-nos a água do nosso batismo. Veja que quando próprio Naamã foi lavar-se nestas águas do Rio Jordão, diz que a sua carne ficou limpa e ficou nova como de uma criança. Essa é a imagem do batismo que nós devemos trazer para a nossa vida. Vida nova, renovada, como uma criança que renasce nos braços do Pai. E assim podemos ter a certeza nesse Deus, como assim também Naamã passou a acreditar no Deus único. Agora sei que há Deus em toda a terra, senão em Israel. Leva-nos também, meus irmãos, a olhar para a nossa vida de cristãos batizados. Se nós nos sentimos purificados pelas águas do batismo, ou mesmo pelo sacramento da reconciliação, porque afinal o número 7 também quer nos recordar os 7 sacramentos da igreja. Banhar-se 7 vezes, lavar-se, seremos purificados. Os sacramentos também nos purificam, de modo particular, o sacramento do batismo e o sacramento da reconciliação. Vimos no Evangelho, meus irmãos, que Jesus não é bem aceito na sua terra. Por isso Jesus começa a criticar que nenhum profeta é bem recebido na sua terra. E vai dar o exemplo, o qual nós ouvimos agora, do leproso Naamã, que foi limpo através do profeta Eliseu, e o profeta Elias, que foi enviado a uma viúva que também não pertencia ao povo judeu. O que isso quer dizer, meus irmãos? Quer dizer que Jesus veio para todos, que Jesus veio inaugurar o reino de Deus e que não somente aqueles que pertenciam aos filhos de Israel poderiam receber as graças que vêm de Deus. Por isso Jesus dá o exemplo desses dois do Antigo Testamento, da viúva de Sarepta como do sírio Naamã. Ambos não eram do povo judeu, mas foram enviados por Deus para ser curados, ou mesmo para ser visitados, como o caso da viúva. Jesus, apesar de quererem jogar para fora no precipício, sendo expulso da sua cidade, Jesus acaba por passar no meio deles, seguindo o seu caminho, porque a hora de Jesus ainda não havia chegado. Essa liturgia da palavra, meus irmãos, quer chamar-nos a atenção, mais uma vez, nesta caminhada quaresmal rumo à Páscoa. Olhar para a primeira leitura, o sentido do nosso batismo, que nos torna novas criaturas em Cristo Jesus. E a olhar para esse Evangelho no qual Jesus não é aceito. Quantas vezes nós também duvidamos da graça e da ação de Jesus na nossa vida quando nós não somos atendidos? Quantas vezes também duvidamos e não aceitamos a ação de Deus na nossa vida? Peçamos ao Senhor a graça da fidelidade, a graça de reconhecer o nosso ser cristão, batizados, e a graça de aceitar Jesus na nossa vida, no nosso coração. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.
Irmãos e irmãs, Jesus não veio só para Israel, mas para todos os povos e nações. Oremos ao Pai pelo mundo inteiro, dizendo: ouvi-nos, Pai Santo. Dai voz clara aos que proclamam a palavra na vossa Igreja. Iluminai os que a explicam aos fiéis na homilia e ensinai aos catecúmenos a aprofundá-la nesta Quaresma. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Pai Santo. Fazei que os grandes deste mundo reconheçam que sois bom. Enviai aos homens profetas que os possam regenerar e purificai os leprosos no corpo e na alma. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Pai Santo. Suscitai nos jovens e adolescentes sede da água viva. Fazei que os cristãos tomem consciência daquilo que lhes destes e levai os que vos procuram a contemplar a vossa face. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Pai Santo. Socorrei as viúvas sempre e em qualquer parte. Ajudai o povo de Israel a reconhecer aquele que lhes enviastes e amparai com o vosso conforto os moribundos e agonizantes. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Pai Santo. Tornai-nos atentos à liturgia da palavra destes dias. Preparai os nossos corações para acolherem o vosso perdão e abri a porta do vosso reino àqueles que já partiram de entre nós. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Pai Santo. Para que o Senhor ponha fim à pandemia que nos atinge e por todos os nossos irmãos que pelo nosso país e pelo mundo fora sofrem as suas consequências, pelos doentes e os que deles cuidam e pelas famílias em dificuldades, para que Nossa Senhora os ajude e conforte, como fez com os santos pastorinhos. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Pai Santo. Por aqueles que morreram, vítimas da pandemia, para que o Senhor os acolha na glória eterna e conforte as suas famílias. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Pai Santo. Deus Todo-Poderoso e Eterno, enviai-nos a vossa luz e verdade, para que nos conduzam ao vosso altar celeste, por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar vinho da salvação.
Oremos, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Apresentamos, Senhor, esses dons sobre o vosso altar e humildemente vos pedimos que os transformeis para nós em sacramento de salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda parte. Vós nos ensinais pela penitência quaresmal a manifestar-vos a nossa gratidão, a dominar os excessos da nossa inclinação para o mal e a dar alimento aos que têm fome, imitando a vossa divina bondade. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão a serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, a admitir na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor,
e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ouçamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, e enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja. E dai a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo. Jesus Cristo, Cordeiro imolado, nossa Páscoa e nossa vida, ressuscitou e está verdadeiramente presente nesse altar. Convido todos aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação a viverem de modo especial este encontro e a fazer a sua comunhão espiritual com um ato de fé na sua presença que nunca nos abandona e desejando a união íntima com Ele, na esperança de nos podermos reunir novamente nas nossas comunidades para nos alimentarmos da Eucaristia, memorial da sua Páscoa.
em que se recebe Cristo e se comemora a sua paixão, em que a alma se enche de graça e nos é dado o penhor da futura glória. Louvarei ao Senhor de todo o coração, no conselho dos justos e na assembleia. Ó sagrado banquete em que se recebe Cristo e se comemora a sua paixão, em que a alma se enche de graça e nos é dado o penhor da futura glória. Grandes são as obras do Senhor, admiráveis para o que nelas medita. Ó sagrado banquete em que se recebe Cristo e se comemora a sua paixão, em que a alma se enche de graça e nos é dado o penhor da futura glória. Oremos. A comunhão deste sacramento nos purifique, Senhor, e nos confirme na unidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Irmãos caríssimos, a igreja que somos nos momentos de maior dor, volta-se para o coração materno de Maria, porque nele encontra refúgio e caminho para chegar até Deus. Com as mais antigas palavras que a igreja conjugou para suplicar a proteção da Mãe do Senhor, supliquemo-lhes o fim dos tormentos que vivemos. A vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Obrigado a todos aqueles que rezaram conosco nesta Santa Eucaristia.
como desejo de boa continuação, que Deus ilumine a nossa vida, a nossa caminhada de cristãos batizados. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendigamos o Senhor.